parabéns ao Vasco, a postura do Vasco e o que o Vasco fez. De fato, o Vasco foi o justo vencedor, mereceu demais passar nesse jogo, cara, assim. E o Fluminense tem que melhorar demais. 24 contra 11, o Fluminense fez algumas faltas. Então, assim, imagina, mais do dobro de falta, gente. Esse é o segundo, esse é o segundo jogo. Olha os atletas do Vasco chegando, ó, olha ali. Olha o pessoal do Fluminense sempre para trás. Gente, isso é impressionante. E até mesmo, aí entra uma falha, eu já tive dessa falha, nunca fui zagueiro, né? No final da minha carreira, eu dei um passinho para trás para jogar na zaga, e meu primeiro jogo, no Palmeiras ainda, eu tomo um gol. Basicamente dessa maneira, só que foi no alto, o cara me antecipou e acabou fazendo gol de cabeça. Depois eu consegui entender. Ele esquece totalmente do Bremer, né? O Bremer antecipa, faz o que faz. Ali. O Ignacio esquece ele totalmente. Ele fica olhando assim. Exatamente. Só que chega na hora H, ele vai correndo e olhando pro Brenner e olha pro gol. Você vê o Fluminense todo atrasado. Nesse segundo gol, no terceiro gol a mesma coisa, todo mundo atrasado. O Vasco fazendo movimentação, o Vasco com velocidade, fazendo movimentação toda em velocidade, o Fluminense, assim, eu não sei se a parte física do Fluminense como tá, porque ontem, tudo bem, tem alguns jogadores do Vasco, como o próprio Cuiabano, que correu demais, no final ele estava com câimbra e tal, mas eu vi muito mais jogadores do Fluminense com câimbra, puxando câimbra, cansado dentro de campo. Propriamente foi no final que aconteceu. No final, os jogadores do Vasco inteiros... mas entraram no segundo tempo. Não importa, os jogadores do Vasco inteiro fizeram gol e os jogadores do Fluminense se arrastando para correr atrás da bola. E o Fluminense já vinha jogando menos do que pode, até na própria Libertadores, né? Que se classificou num grupo que não era dos mais difíceis, ao contrário, se classificou devendo futebol. Grupo fácil, devendo futebol. Então, ontem foi mais uma atuação abaixo do que o Fluminense pode render nessa temporada. Teve atuações muito boas no início da temporada, mas depois caiu muito já na Libertadores, classificou na Bacia das Almas e na Copa do Brasil termina de forma desastrosa, com muito mérito do Vasco. Exatamente. Só creio que esse jogo, diferente dos jogos Fluminense, por exemplo, em Libertadores, jogando em casa, perdendo alguns jogos. Esse jogo, o Vasco fez o Fluminense ficar sem saber o que fazer. A pressão, eles não esperavam a pressão alta, o poder de competitividade desse elenco do Vasco dentro de campo, quem jogou, quem entrou depois também. Então, assim, realmente eles foram... Eu creio que eles não esperavam isso. A última vitória do Flu foi no dia 27 de maio contra o La Guaira, 3-1 pela Libertadores. Ou seja, depois do retorno, né, depois da parada para a Copa, o Flu não venceu. A gente tem 5 empates e agora essa derrota. 6 jogos e nenhuma vitória. Mas chama muita atenção a postura, e aí... A sequência foi Cruzeiro, Bragantino, Grêmio, Bahia e 2 vezes o Vasco, né, decidindo vaga para as quartas de final. Eu acho que isso aí é que liga o alerta Felipe, Praz e Abel, porque ontem a gente tinha um clássico de novo. Por mais que o clichê aponte para isso, né, tudo pode acontecer, mais ou menos tudo pode acontecer, porque às vezes uma equipe chega num momento melhor do que a outra e tal. No ano passado, isso já aconteceu. O Fluminense também vivia um momento melhor, tanto que tinha a história do Maracanã, e mandando no Maracanã não perdia e tal, e é eliminado nos pênaltis pelo Vasco. Então a gente teve um confronto até mais parelho. Ontem não. No estadual o Fluminense passa pelo Vasco? No estadual passa. Ontem não. Ontem a gente tem um Vasco mandando no jogo, né, e um Fluminense muito apático. Isso para mim é o que chama atenção, porque a sequência em resultados é um clássico, né? Podia acontecer ontem, tanto que a gente brincando aqui no favoritômetro terminou muito, foi 52-48, ou 54-46, sei lá, muito próximo. Porque de fato era um confronto equilibrado, muito mais pelo fato de ser um clássico do que pelas fases, né, que as equipes enfrentam. Mas o Vasco sobrou no Maracanã, isso que chamou a atenção. Eu acho que pelo momento das equipes, assim, eu entendo esse 48-52, antes do jogo, pelo primeiro jogo eu entendo também. Eu acho que o que destoou foi o que aconteceu no jogo. É isso. Eu acho que isso foge da normalidade. Não é normal um time ser tão superior. E sendo que, para mim, reconhecidamente, o Fluminense tem mais elenco e mais qualidade que o Vasco. Só que a gente tem que tomar cuidado para analisar assim, em microciclos, né? Focando no jogo ou na eliminatória. Porque assim, o Pedro Manuel ele chega no Vasco de uma forma muito complicada. Tem 50 dias de parada, o Vasco resolve, junto com o Renato, ter a rescisão, e pelo que eu sei foi meio em comum acordo. Faltando
10 dias, sei lá, uma semana para voltar o campeonato. Então, assim, já é uma coisa totalmente fora de tempo. Traz um treinador que não tem um histórico no futebol de alto nível, não tem histórico no futebol brasileiro, porque ele é português, não nasceu em Portugal, mas é português. Se não me engano, é de Angola ou Moçambique, uma coisa assim. E aí chega, e cai no olho do furacão. E pega logo Vitória fora, e pega a Sul-Americana, sem tempo para treinar, já pega eliminatória de Copa do Brasil. E ele consegue, até o momento, pelas circunstâncias, entregar um negócio legal. Só que a gente tem que ter cuidado para entender o que vai vir do Fluminense depois desse jogo e o que vai vir do Vasco. Porque, principalmente do Vasco, o do Fluminense já tem muito mais tempo de trabalho, né? Quase um ano. Mas o Vasco, a gente tem que cuidar, porque senão a gente tá na quarta-feira elogiando o Pedro Emanuel, dizendo que ele tá fazendo mais trabalho, e no domingo a gente tá criticando. Mas, Praz, mas aí A gente Essa pode é uma elogiar coisa. o que aconteceu ontem. vamos elogiar. Sabendo que quarta-feira pode vir corneta. Vamos lá, a gente Não, tá... por que tem gente falando assim, o Vasco acertou na contratação, a gente não conhecia ele, mas é um bom treinador, uma amostra. Cara, pra mim é um recorte muito pequeno pra gente fazer análise. Mas eu tenho que fazer análise do que eu tô vendo Não, agora. do que tá vendo, mas Então, ponderando exatamente. sempre que é análise momentânea, não é análise mas que nem o Zubeldia, é perfeito totalmente isso, diferente. Perfeito isso. Então, gente, vocês estão aqui conosco agora. Nós estamos falando, o meu comentário é desse jogo, do que está acontecendo agora, é do presente. Desse recorte. Vocês não vão me ver falando, não, porque esse Vasco vai chegar na final da Libertadores. O Fluminense vai chegar na final da Libertadores. Não, é difícil. É muito mais fácil eu falar que o Flamengo e o Palmeiras vão chegar numa final de Libertadores. Pelo que tem acontecido. O Bahia é fácil de falar. Até o Fluminense já tem um ano que pro Brasil é bastante também. Do Bahia eu já acho, porque eu espero muito mais do Bahia também. É um time que eu espero muito mais pelo elenco que tem, o treinador que tem. E do espero clube. muito mais, exatamente. Agora, a gente está falando disso agora. Por isso que eu entendo que o meu papel é um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil. Eu assisti o jogo ontem, vim aqui falar do comentário daquilo que eu vi ontem, e aquilo que eu vejo desse recorte, desses últimos 5 jogos. O que parece para mim é que o Zubeldia bateu no teto. Isso não quer dizer nada, porque ele pode. Vai ter um clássico contra o Botafogo agora. Depois joga contra o Rivadavia, depois joga o Palmeiras. Você imagina se ganha os 3 jogos. Se ganha os 3 jogos, baixou do teto de novo. E se perde, pode ser que não esteja nem aqui. Não, e a mesma coisa o Vasco. O Vasco é um jogo que pode te dar uma moral absurda, partir daqui. Ganhamos do Fluminense, um rival forte. A gente amassou o Fluminense, então vamos partir daqui. Agora, um nível de competitividade, a gente vai entrar em campo dessa maneira e começar a voar. Como daqui a pouco perde 2, 3 jogos, a gente vai estar aqui realmente criticando. Continua lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a não ser que tenha uma sequência de vitórias. E o Fluminense está lá em cima. E continua o Vasco com carência do elenco. Tanto é que o clube está procurando. E continua o Vasco. Está indo atrás de atacante. Abel. Boa contratação, Sousa do Racing. Mas eu acho que precisa disso, continua precisando. Perfeito. O que aumenta o mérito do que o treinador fez. Mesmo com carências no elenco, olha o jogo que ele fez e o time que ele eliminou, que é um time muito forte do Fluminense. Mas eu entendi o que o Praz quis dizer, que muitas vezes a gente se empolga, não a gente, algumas pessoas ou nós mesmos. O meio do futebol. É um timaço, Vasco. Calma. A gente queria Daqui a pouco perde, tá na zona do rebaixamento, tarará, é tudo uma porcaria, o técnico não serve. Mas a gente pode analisar o que a gente viu ontem. Exatamente, porque Senão... o Flamengo, A gente fica mudando, muitas pessoas que estão conosco falam, mas ontem você falou que o Flamengo era o melhor futebol do Brasil, hoje você está falando do Palmeiras. Sim. Porque ontem era o melhor do futebol, hoje é o Palmeiras. E amanhã, de repente, vai ser o Cruzeiro. Não é uma obra acabada, manter. cara. Não é uma obra... A gente está falando do momento. Então não melhor tem como... time de todos os tempos da última semana. Exatamente. Música do Titãs. Perfeito. Aí o cara pega o recorte de quando falou no início da temporada no campeonato estadual. Nossa, o Fluminense tá bem, tá voando. Ou o Flamengo tá voando. Aí chega no meio, não tão tão bem assim. Mas tudo bem, naquele tempo ele estava voando. Então a gente está falando de agora, do presente. O presente, esse Vasco realmente dá uma esperança enorme pro torcedor, pô. O Vasco que entrou em campo ontem dá uma esperança pro torcedor. Agora, tem que manter, obviamente, essa regularidade. Fazia tempo que não acontecia um jogo desse do Vasco contra um grande rival. Contra um grande rival. E o Vasco é um cenário mais complexo ainda, né? Porque o Vasco tem muitas coisas extra-campo, tem a intervenção, o interventor que está cuidando da questão econômica do clube, tem a questão da discussão da venda, da revenda da SAF, do gestor que chega, dos empréstimos que tem que fazer para cumprir o orçamento. Então, assim, é um final de ano de muita incerteza pro Vasco, né? Mais um final de ano emocionante. Como fora de campo. Né? Mas dentro de campo, só rapidinho, tá fazendo um trabalho
incrível na base. Goleirão, pô, Goleiro goleiraço, 2,50 metros. Que eu também acho. Aí, é isso. Goleiro Qual foi assim. a frase? Sabe E qual foi eu a frase também do- acho que ontem, Goleiro nesse assim. primeiro gol aí, não acreditou. Exatamente, não acreditou. Dito isso, o Vasco foi Sim. 1-0. Para Fábio, eu frase achei que não acreditou. do Abel Ferreira, que eu achei interessante, depois do jogo, ele falou assim: o Palmeiras hoje entrou com a máquina de competitividade desligada. O Fluminense também. Também. O Fluminense Mas entrou, o só que Fluminense não Palmeiras tinha 3 a 0. podia, o Fluminense não podia se dar esse luxo, não. Perfeito, é. Só que o Flu, a gente tá falando disso, vamos falar um pouquinho mais do Brenner, só que só pra ser justo aqui, logo que começa o segundo tempo, a gente viu aquela bola na trave do Canóbio, foi logo na volta. Depois ainda tem o Guga, né, quando ele recebe ali do Hércules e toca pra trás, só que o John Kennedy não tá muito atento também, o Flu teve algumas Tem um oportunidades. lance Não do teve, o sobra pro início Lúcio do Flu- Costa também, que o Léo Jardim no sai... segundo tempo. Uma que o Arana Léo Jardim chuta pra sai- cima. Sai errado. O início do segundo tempo, Fluminense, foi... Tentou responder. O que eu creio foi que aí aconteceu aquilo. O treinador deve ter dado uma dura, temos que voltar com outra postura. O Fluminense tentou responder e, de fato, se o Fluminense consegue fazer, mas é o se, né? Se o Fluminense faz aquele primeiro gol, tal, não tem se. O futebol não tem se. O futebol vai lá e faz. Agora, o Fluminense começa muito bem no segundo tempo, depois o Vasco consegue, aí entra, o Vasco consegue se defender bem, consegue segurar essa pressão inicial do segundo tempo do Fluminense, e quando tem a primeira oportunidade, o Vasco vai lá e mata o jogo. Contra-ataque maravilhoso, né? O Exatamente. segundo gol. De manual. Ó, neste século, são 10 eliminações do Fluminense pelo Vasco e 5 contrários. 5 do Vasco pelo Fluminense. Ou seja, o dobro aí, ó, em mata-mata. 66% Isso contra aí. 33%. Então, em janeiro de 2001, a gente... Aliás, vou até em 3 oportunidades na Copa do Brasil, né? Lembrei porque foi exatamente em 2001 a primeira. Hoje é aquele dia que o garotinho torce pro Fluminense e não quer nem ir pra escola. Pra não ouvir graça do amigo torcedor do Vasco. Estão falando aqui no meu ouvido. Não só o garotinho. Estão o cara falando no também meu não quer ir pra ouvido. empresa dele trabalhar. Nem o adultinho. Falaram aqui no meu Nem o ouvido que adultinho? nem o garotinho, nem o adultinho queria Mas estar saindo. segundo o adultinho, ele não se estressa mais. O adultinho falou que agora tá tranquilão, tá? Assim. Adultinho também, né? Tá. Esse Tem que o escutar. adultinho falou comigo o seguinte, cara, depois que ganharam a Libertadores, o Fluminense ganhou a Libertadores, eu não ligo mais pra nada. Tá. O Fluminense jogou 30 jogos essa temporada no Maracanã e já foi em 30. Mas não liga não, continua É sem que ele ligar. tava Adultinho. passando lá na hora, né? Tava de bobeira lá na hora e entrou. Vou assistir. Quando venta no Rio de Janeiro, já joga direto pra lá. Foi isso que aconteceu, com toda certeza. Bom, temos então... Felipe Melo, quando abre o jornal, isso me chamou a atenção e na hora tirar essa dúvida. Você fala, quem é o nosso rival? Não, Quem de quem? quando o nosso... Quem percebe quem, eu assim? estou Eu não falando do entendi. Vasco. Tô Você falando acha do que Vasco. hoje o maior rival do Flu é o Não, eu digo o Vasco entrou em campo como se estivesse enfrentando o maior rival. Ah, ok. Sabe assim, por isso que eu falo, não sei, aí tem que perguntar pro Vascaíno quem que é o maior rival, se é o Fluminense, se Tem é a o Flamengo. rivalidade lá do lado do campo, do Maracanã, Eu tô da falando assim, arquibancada, o tem? Vasco, ele entra Tem dentro... da briga pela Sul, né? O Briga Vasco pela entra dentro de campo e encara o Fluminense como o maior rival naquele momento. E assim tem que ser. Tem que ser. Bom, falei de 2001, né? Tivemos somando um empate, então, peraí. Cortando... Aliás, a gente volta até a 2000. A verdade é que foi a única vez que o Flu superou. Foi nas oitavas de 2000, 1-1 e 2-2. Só que aí tinha o critério do gol fora, né? Então aí o Fluminense Eu queria saber a produção de 2023. porque a contagem... Eu entendi. A contagem começa em 2001. Mas é que a última, por acaso, a última eliminação do Flu foi 2000. De Diga lá. 2023. Ou 2020, quando eu cheguei em 2022 para até a minha aposentadoria, eu fiquei 3 anos no Fluminense. Quantos jogos o Fluminense tinha perdido pro Vasco? Eu queria saber, eu tava... só para entender um pouquinho, para ilustrar um pouquinho em termos de... Não tem nada a ver comigo, até porque eu não joguei tantos jogos contra o Vasco. Alguns jogos eu não joguei, outros jogos eu estava no banco, mas de postura do Vasco, sabe? De um time realmente de postura daquele Fluminense daqueles anos, né? Porque o que me deixa bastante apavorado nas equipes é quando uma equipe entra para jogar um clássico, sabe? Um jogo tão importante, onde todo mundo para assistir e o cara falta postura dentro de campo, sabe? A equipe entra com falta de postura. Cara, isso para mim... Aí, mas falta sempre... Não falta sempre postura pro Fluminense. Assim, né? Então, assim, complicado. E meus amigos me ligaram logo após o jogo, na hora que estava falando, e com orgulho de se sentir representado em campo por esses jogadores do Vasco. Posso falar um nome que eu lembrei agora, que acho que a gente falou pouco ou nem citou? O Jair.
O Jair está me chamando a atenção desde o outro jogo, né, que ele estava. Ficou muito tempo Parado, lesionado, fora, muito tempo sem ser titular. Se eu não me engano, voltou a ser titular no final de semana. E foi figura fundamental também no jogo de ontem, ali ao lado do Tietê e do Thiago Mendes. É muito legal você ver um jogador recuperar, que eu falei do Brenner, do PH, né? Mas ver um jogador recuperar o futebol dele depois de tanto tempo, não é? E ajudar o time, assim, coletivo. Eu concordo contigo 100%. O tripé do meio campo fez a diferença. Ele é um jogador que ele tem qualidade e é um jogador também que ele tem quantidade, né? Então até... Foi no final ele saiu, né? A gente estava arrastando, estava meio com câimbra, ficou muito tempo parado, exatamente, sorte. Mas assim, esse tripé de meio campo passa muito pelo Jair, cara. Que é um cara que dá, quando tem que dar velocidade, a jogada dá velocidade, quando tem que dar um pouco, segurar um pouco a bola, né? Proteger, buscar uma falta ou outra. No final do jogo, ele caiu no chão e ficou ali, levou uns 2, 3 minutos na hora que o Fluminense estava fazendo uma certa pressão, levou 3 minutos para dar uma esfriada no jogo. É um jogador que tem muita experiência também, concordo contigo. Ele roubou a bola do primeiro gol, Abel. Que o Martinelli toca pro Lúcio Acosta, o Lúcio tá de costas, quem chega e rouba a bola, toca pro Tietê, é o Jair. Grande jogo dele. Grande jogo. E eu não tô secando ele, né? É só assim, por causa do futebol, a gente sabe como é que é. Um jogador, quando fica tanto tempo parado, a gente tem que ter cuidado e uma atenção muito grande com a questão física, né? Porque sempre acontece alguma outra lesão muscular, porque o cara fica 10 meses sem competir. E como vocês mesmos falaram, o sucesso do Vasco, eu acho que o momento do Vasco depende muito desse tripé. Um passinho atrás em relação a Riquelme e Rojas, né? Com Tietê, Jair e Thiago. Até por isso que o Vasco está atrás de um volante, porque o Vasco precisa de reposição, e porque principalmente nesse momento, o Pedro Emanuel entender que esse é o melhor esquema para jogar, o Jair, por exemplo, não vai conseguir ter uma sequência grande de jogos, porque ele vai precisar ser poupado por causa da grande inatividade. E o jogador que entra no lugar dele, que é o Caio Barros, tem uma característica totalmente diferente. Então, assim, por isso que o Vasco tem que, em termos de plantel, oferecer algumas soluções para o Pedro Emanuel, que hoje ele não tem para manter esse sistema que ele está implantando. Felipe, respondendo aqui a tua pergunta. O Flu tinha perdido para o Vasco no dia 20 de julho de 2017. 20 de julho de 2019, rodada 11 do Brasileirão. Aqui a gente tem um 2-1 para o Vasco. Aí, para a gente ver o Flu perdendo, de novo, a gente avançou. Quer ver? Foi 2023. Que ano que tu chegou mesmo? Cheguei em 2023. Não, só para saber. Não, para saber qual foi esse jogo. Queria saber. Vou te falar. Você chegou em 22, tá vendo? Você não sabe, aí, ó, tá vendo? Estão te corrigindo aqui. Essa derrota do Flu foi dia 16 de setembro de 2023. 4-2 pro Vasco, rodada 23 também do Brasileirão, foi, tá? É verdade. Esse jogo foi no Newton Santos. Lá no Engenhão. É isso aí. Eu vi o jogo de casa. Então tá respondida a tua pergunta. 4 anos se passaram, você tá certo. É que também teve desencontro de divisões, a gente tem que considerar isso aí, né? Não, e o Vasco que tinha jogado segunda divisão, aí sobe pra primeira divisão, aí o time, teoricamente até, você precisa fazer um time a nível de primeira divisão. É só para contextualizar que tem a diferença de... Mas eu acho importante isso, cara, pro torcedor do Vasco, né? Assim, eu fico... Porque eu tenho muitos amigos mesmo que são vascaínos, amigo do peito mesmo. Assim, o pessoal depois ligando, caramba, cara, que orgulho, sentir representado dentro de campo, os caras lutaram até o fim, cara. Isso é o que eu queria ver no Fluminense, e é o que eu vejo diariamente no Palmeiras, né? Essa competitividade, esse nível de competitividade. Ontem a gente mostrou esse retrospecto recente, né? Desde a chegada do Zubeldia, que foi em setembro do ano passado. Agora a gente tem mais um aí nessa conta, que é exatamente o resultado de 3-1 pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Essa partida disputada ontem. Então são 4 vitórias do Vasco, 2 do Fluminense e 2 empates. O Vasco elimina o Flu na Copa do Brasil do ano passado, já citamos aqui, foi uma eliminação nos pênaltis, né? No Carioca, e o Fluminense devolve e elimina o Vasco. No Brasileirão, o Vasco venceu nas 2 oportunidades, e aí ontem eliminando na Copa do Brasil o Fluminense também. O Flu agora fica vivo em 2 competições, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Vasco segue nas 3. É difícil a gente falar isso depois de um 3-1, né? Porque com a energia que o Vasco imprimiu no jogo. Exatamente. Mas deve priorizar alguma? Brasileiro. Depois do que fez ontem na Copa do Brasil? Brasileiro. Não, mas o Vasco não pode correr o risco de cair, porque é um desastre. Eu concordo com o Praz que o Vasco não pode brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Por todo o contexto. O Vasco está num momento de reestruturação, já caiu 4 vezes ou 5 vezes, disputou 6 vezes, uma coisa assim. Hoje
É diferente de alguns anos atrás a queda para a segunda divisão, porque o prejuízo financeiro é absurdo. Antes tu mantinha a cota no primeiro ano, no segundo ano 75. Então, assim, hoje é absurdo. A Série B tá pesada. E, querendo ou não, o Vasco está num processo de venda. As pessoas podem dizer que não vai influenciar, mas tu senta na mesa negociando um time na Série A e um time na Série B. Influencia demais. Sim. Porque eu já conversei, não Os tem valores nada. são outros. Claro que influencia. Principalmente quem está sentado do lado do comprador, né? Isso aí eu falo com você com maior tranquilidade. Nós assumimos um americano, estava na segunda divisão do Campeonato Estadual, agora estamos na primeira divisão. É outra coisa. Valorizou o ativo, hein? Valorizou o ativo. Valorizando. É esse aí que eu... sorriso no rosto. E ano que vem vamos jogar contra Vasco, contra Fluminense. E é contra esse que o Flamengo, professor vai estar Botafogo. comandando. Não. Esse Não, aqui esse? eu vou estar só na gestão. Que aí senão Na vai gestão. misturar as coisas. Esse aqui eu vou estar na gestão, a gente fica conversando contrato, jogador. Tá? É bom também. O que esse professor vai trabalhar. Bota o Augusto do Vasco aqui de novo pra gente discutir esse calendário Manager Melo? que é Manager. manager. Bom, próximo desafio é no domingo contra o Bahia, joga fora de casa. Aí chegamos à Sul-Americana. Quinta-feira tem a primeira partida contra o Olímpia, esse jogo é em São Januário. Semana seguinte, Confronto direto Aí- entre o duelo da Contra o Sul-Americana. rebaixamento. isso. No dia 16, ou seja, entre os dois jogos, ida e volta na Sul-Americana, tem o desafio contra o Santos, jogo em São Januário. Cumprido o desafio da Sul-Americana, voltamos ao Brasileirão, tem um jogo contra o Palmeiras no domingo, dia 23. Chegamos à Copa do Brasil. Dia 26, quem é o adversário do Vasco? Saberemos na próxima terça-feira, o sorteio às 11, se acompanha dentro do Redação, tá? E aí, dia 30, fechando o mês de agosto, o Vasco pega o Cruzeiro. Que mês difícil, hein? Pois é, por isso que Que eu falo mês em difícil. priorizar. Óbvio que a gestão de grupo, gestão do elenco, ela muda de jogo para jogo. Tem um jogo que tu tem um cara que tomou uma pancada, tu tem que poupar ele. Tem um jogo que tu viu que o cara teve mais desgaste, menos desgaste. Então não tem como dizer, não, vai poupar em tal jogo. Porque tu não sabe a dinâmica dos jogos. Mas vamos pensar ali, Bahia, aí depois tem Libertadores Sul-Americana. Sul-Americana. Aí tem um confronto direto na luta pela parte de baixo da tabela. Esse meio-campo, que hoje é o teoricamente. casa, né? É, em casa. É importante E é falar o que é em casa. meio-campo que o Abel e o Felipe contextualizaram, que é muito importante esse trio para esse novo momento do Vasco. Então, se tu tiver que escolher, eles não vão conseguir jogar todos os jogos. Esquece, os três não vão conseguir jogar essa sequência de concordo jogos. com o Price, Se tá? colocar Vai fazer- todos os jogos, vai machucar jogador. Tu vai, Eu concordo principalmente esses contigo. três. Tu vai fazer o quê? Qual jogo tu vai... É difícil prever. Daqui a pouco contra o Olímpia não foi um jogo que desgastou muito, mas contra o Bahia foi. Então tu não tem como saber. Mas na teoria, esse jogo contra o Santos... Por aí- isso que você tem que pode- ter elenco. Exatamente, isso aí para pensar, o primeiro jogo do Vasco e Fluminense, o Thiago não joga. Não joga. Isso aí já é Joga Jair, imagina. Tietê e Ramon Henrique. Isso já é importante, assim, já faz uma diferença, né? O segundo jogo volta o Thiago. Então, você perder um atleta ou outro desse nível, desse calibre, assim, é bem complicado. Eu concordo com o Price, assim, porque é você fazer um bom campeonato brasileiro, você, assim, começa que você ganha o próximo jogo, é Bahia fora. É super difícil. Aí que você perde um jogo como esse aí, tudo aquilo que você conquistou vencendo o Fluminense em termos de mentalidade, de tranquilidade, vai embora de novo. Porque você olha e fala assim, nossa, e aqui? Essa equação Como é que tá aqui? é muito Uma difícil. pressão absurda. Exatamente. Essa Aí equação você vai é fazer o quê? Porque logo em seguida você tem o Olímpia, aí você vai dizer, vou botar todo mundo jogar contra o Olímpia, porque daqui a pouco eu tenho confronto direto contra o Santos. É. Realmente... E aí depois tem o Copa do Brasil, que rende acho Mas que 9 desses milhões jogos, a vocês próxima acham fase. que o jogo Não. do Santos é o mais difícil? Não, Não, é não Não é o mais difícil, é o mais crítico em termos de não, Por campeonato. causa de tabela. Ah, Porque, vamos tá. lá, se um concorrente direto. Exatamente. Só por É causa isso. da O tabela. Vasco joga contra o Bahia. Uhum. O Vasco vence o Bahia, ele continua olhando a zona de rebaixamento, porque ele vai continuar olhando. Aí ele tem o Olímpia, depois tem o Santos, que é confronto direto. Então ver? é de suma importância. Ó, O jogo de 6 De pontos. forma Olha a classificação. prática, vê se eu tô falando Só bobagem. olha a De forma classificação, Abel. prática, é melhor ganhar do Santos do que ganhar do Bahia. O Vasco, Perfeito, perfeito. Principalmente Abel, jogando em casa. se for Abel, escolher, olha eu vou ganhar do Santos porque é um time que tá Olha a concorrendo com classificação. ele lá embaixo. O último é Chapecoense, 10 pontos. Tá Caiu. fora, tá fora. Tem mais 3 vagas pro rebaixamento. Remo 21, Vasco 21, Grêmio 22, Inter 22, Santos 22, Mirassol 23. E o Mirassol Aí o Santos ganha. esperando, né? Vai a 25. Mirassol melhorando o futebol Melhorando, dele, perfeito. o Inter melhorando o futebol dele, o Grêmio ontem já fez um jogo melhor, o Vasco não precisamos nem falar, e todos eles se reforçando. É o único que eu acho nessa brincadeira aí que realmente não vai conseguir, sabe, é a Chape. A Chape não Tem vai. que a Chape Tem que remar muito agora. Não... vai ter que remar muito, vai ser muito difícil. Vamos ouvir o Pedro Emanuel, então, sobre essa sequência que o Vasco tem, esse calendário de agosto recheado do Vasco.
quando preparamos cada treino e cada jogo, os jogadores estão receptivos e sentem que só temos a melhorar. E concordo também com o que estão a dizer. Cada jogo que passa estamos a sentir a equipa melhor, mais confortável, com comportamentos diferentes e ajustados àquilo que é a necessidade do jogo, mas nunca perdendo a nossa identidade e nunca perdendo aquilo que o nosso torcedor também procura, que é a entrega total em cada lance, em cada metro, em cada conquista que nós temos no jogo. Isso é sem dúvida mérito deste grupo que voltou a acreditar, voltou a unir-se em volta de um objetivo, e hoje é um objetivo muito importante. A Copa do Brasil é uma competição histórica e ainda o ano passado estivemos numa final, não a conseguimos vencer, e não vou mentir que o nosso objetivo, chegando a uma fase destas da competição, é ganhar a competição. Vamos já para o próximo passo, mas mais importante agora é olharmos para o próximo domingo, que sim vai ser um desafio bastante exigente para nós novamente. Uma coisa em cima da pergunta que você fez agora há pouco, eu concordo com o Praz, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, mas Somos dois. sair dessa zona perigosa para jogar com tranquilidade o mata-mata. Por exemplo, se o Vasco sai ali, ele tá na zona do rebaixamento, se ele vai lá para 14º, não é nem isso, porque 14º, 15º, às vezes está 1 ponto, mas assim, abre os 4 pontinhos da zona do rebaixamento, ele vai ter mais tranquilidade para jogar. Porque senão não adianta você jogar o mata-mata. Cheguei na semifinal da Sul-Americana e tá na zona do rebaixamento, como é que fica? Lembra no passado, o Vasco chegou no momento do campeonato que ele estava tranquilo no Brasileiro. E começou a ir na Copa do Brasil. E priorizou a Copa do Brasil. Só que aí, cara, começou a patinar no Brasileiro. Ele chegou no fim do campeonato, não ganhou a Copa do Brasil, perdeu na final, e chegou no final do Campeonato Brasileiro com risco de rebaixamento, cara. Então, assim, e determinado momento, faltando 10 rodadas, ele estava tranquilo, entre aspas. Sabe o que aconteceu isso pior? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegou na final. Estava na final da Libertadores ou da Sul-Americana? O Fluminense também, com o Renato, podia ter 2008. caído na última rodada. E perdeu os O dois Fluminense com o Renato 2008 também é verdade. Chega na final não é campeão, né? Chega na final da Libertadores, o Flu com o Renato O perde Fluminense, se pra não me engano, LDU. foi campeão da Libertadores em 2023. E no outro ano brigamos pra não cair. Se você não se engana, O Atlético fez isso. Chegou na final do Brasileiro, da Libertadores, final da Copa do Brasil, perdeu as duas e quase foi rebaixado no Brasileiro. Na última rodada ainda, podia ter sido rebaixado. Foi o que caiu o Atlético Paranaense, né? Por isso que tem que tomar cuidado. Bom, vamos dar uma olhada na temporada do Brenner. O Brenner teve a pausa para a Copa, porque esse número impressiona, tá, gente? Mas, enfim, contando dias corridos, 113 sem marcar um gol. Menos 50. 83. Não é isso? Fiz certo? Não. 63. 63. Ao vivo, calma, ao vivo, tá me impressionando. 63, tá bom. 2 meses. Mas 2 meses é além de razoável? ficar sem Errado 2 marcar, pênaltis também, né? Ah, porque perdeu o pênalti, é verdade. Isso aí deve ter pesado pra e caramba. pior, é verdade. além de ficar muito tempo sem marcar, que para qualquer atacante é muito ruim, teve alguns jogos que ele perdeu muitos gols. Piora. Então, porque às vezes o cara fica sem marcar, mas também não tá jogando, é isso. não teve tanta oportunidade, a bola não chegou, o time não ajuda, o atacante que passa fome. Não foi o caso. Apesar do Vasco não ser um timaço, não teve grande desempenho no restante do ano, como teve ontem, alguns jogos que o Brenner teve oportunidade e perdeu muitos gols. Um, se não me engano, foi contra a Chapecoense em São Januário, que perdeu umas 3 ou 4 oportunidades. Foi. Não foi? Acho que foi, CP. Empatou, acho que com a Chapecoense, fez um gol no final, se eu não estou enganado. E isso acho que vai pesando na cabeça do cara também. É, claro. Nessa conta de 113 dias, mais bem lembrado, a gente tira os 50 e fala de 63 úteis ao futebol, né? 63 dias úteis. A gente volta a 14 de abril, tá? O último gol foi contra o Audax, então. 14 de abril, é isso. Na Sul-Americana. Foi no 2-1, na derrota, né? Cruzamento, ele faz o gol de canhota. Como o gol do Vasco é dele. Então, esse foi o último gol do Brenner, que ontem, eu acho que aquele primeiro gol, ele é o gol da confiança. Ah, muita coisa. Não é verdade? É o gol que os caras comemoram Da assim, zica, tirando né? a zica, Tira a né? zica. Porque ele bateu pro gol, beleza. Se não chutasse, não saiu o gol. Mas a bola desvia, o Fábio dá uma tombada pra um lado pra depois tentar voltar. Mas ela desvia muito. Quer ver por trás, olha o Na movimento do hora eu Fábio. não reparei, só não reparei. Assim, às vezes nem é o problema tanto de quanto da metragem que a bola desvia, mas na ação que o goleiro sofre. Ele vai pra lá e É um volta. leve desvio, E mas pior deve que atrapalhar o goleiro. pior que ele tava indo pro lado certo, né? Por trás dá pra ver melhor ainda, cara. Por trás dá pra ver... agora, ó, ele vai, dá a quicada, tira o pé de apoio, aí a M
é que ele, sem o pé de apoio flexionado, ele não consegue ter impulsão para saltar, cara. Ele salta com a perna quase que esticada, sem poder dar o salto. Esse ângulo mostra o movimento bonito do chute, né? De canhota. Aí a roubada de bola do Jair. Roubada de bola do E Jair. agora, ó a reação, ó a reação. Exatamente. Ó a reação. Você vê. Olha o Ignacio seguindo e olhando para ele, olhando para exatamente, trás. agora Tá ele vendo? perdeu. Olha lá, Mas olha lá. olha só no segundo tem mais um aqui, ó. Olha o Nuno chegando aqui também. Rebote. Olha o Tietê chegando também. E se corta, o rebote estava dominado pelo Vasco Outro, também. tô te falando, pô. O Ignacio ficou correndo e olhava para aí ele. na hora que ele Chegou parou de na olhar, hora H, Porque a largou. gente tá olhando o Ignacio, a gente bota a lupa na fase final, onde acontece o gol. Mas se a gente abrir a visão, tá errado no segundo pau, como o Felipe falou, tá errado o rebote, é uma sequência. A volta- Mesmo se cortasse, ia ter o segundo pau, ia ter o rebote. Agora, vem cá. Foi um golaço, tá? Porque é um gol super difícil de fazer. A movimentação perfeita, a finalização dele, né? Pegar a bola primeira, bate, né? pronto. E uma coisa que me chamou a atenção, o Andrés Golaço. Gomes, todo mundo fala, ele tem dificuldade na conclusão da jogada, né? Ele tem muita força física, muita disposição, mas ele parece que ele respira e ele dá um tapinha, né? Ele dá um belo gol, tapinha, né? ele não bate uma porrada pra andar, ele dá um tapinha e aí o Bremer chegou. verdadeiro Tudo passe. certo, né? Na jogada. A gente está falando do erro do Fluminense, mas o mérito do Vasco Muito. nesse gol é Teve os espetacular. erros, só teve os erros do Fluminense porque o Vasco fez isso. Tu pode analisar o gol sempre por duas perspectivas, né? De repente, A de quem sempre, sofre e a de É, quem faz, tem né? gente- Não, mas porque de repente, porque eu penso, se o Fluminense, se os atletas fazem as coisas, eu creio que o Vasco faria o gol. Os jogadores do Fluminense chegariam, de repente, um pouco antes, mas ele ia antecipar do mesmo jeito, teria outros jogadores ali, porque o Vasco, o movimento foi perfeito do Vasco. Eu entendi o que vocês estão falando e a gente tem alguns exemplos recentes para ilustrar, né? Com o Quais? traiçoeiro e o brasileiro. Não, Oi? não, sobre o Campeonato Brasileiro e Ah, tá. Copas. Mas ano passado o Vasco chegou à final, né? Acaba perdendo o título pro Corinthians no jogo no Maracanã. Pata fora e perde. Empata em Itaquera, né? E no Maracanã Mas perde. não estava correndo o risco de rebaixamento. Tava. Tava. No fim. Na última rodada, não. Sim, sim. Tá. Na última? É porque ganha um respiro. Ah, ele ganha é verdade, respiro e depois no final ele começa é a perder. porque a final foi depois do Brasileiro. Isso. Não, agora que eu confundi as coisas. Foi só em dezembro, o Brasileiro já tinha acabado, Isso. é verdade. Aí não estava correndo risco mesmo, porque já tinha Já acabado. tinha acabado, já estava segura na Não, Série A. vocês têm razão, me Mas enganei. eu acho dois caminhos interessantíssimos. Copa do Brasil e Sul-Americana. Porque hoje, com o que eu estou entendendo o que vocês estão falando, é A Sul-Americana é muito mais acessível do que a Copa do Brasil. muito mais acessível. E olha o que o Vasco fez ontem contra o Fluminense no Maracanã. Eu sou a maior defensora aí de Sul-Americana, acho que hoje, olhando para a realidade do Vasco, é o atalho do Vasco à Libertadores. Hoje, com a performance em Campeonato Brasileiro, é impensável. Imaginar o Vasco se Assim, classificando na Libertadores. eu vou ser muito racional agora, Mari. Todo mundo sabe a ligação que eu tenho com o Vasco, mas de verdade, é duro, de repente, para o torcedor ouvir isso, né? Porque o torcedor é passional, mas hoje, eu, como vascaíno, não me preocuparia com Libertadores, nada. Eu acho que porque Libertadores é curto prazo. O Vasco ele precisa pensar em se recuperar como clube organizacional, financeiro, definir essa venda da SAF para conseguir ter um planejamento de longo prazo que já foi interrompido várias vezes. Eu tive no Vasco de 2009 a 2013, 4 anos. A gente começou um processo ali, teve retorno logo em campo, com o Dinamite era o presidente, tinha o Mandarino diretor, tinha o Rodrigo Caetano como diretor, tinham outros diretores. A gente é campeão da Copa do Brasil em 2011, vice-campeão brasileiro em 2011 por 2 pontos, depois chegamos bem na Libertadores em 2012, perdemos aquele jogo pro Corinthians, e aí o processo se quebra, e aí o Vasco volta de novo a cair em 13, se não me engano. Então assim, o Vasco tem que se preocupar hoje como clube. O time é consequência do que o clube, porque eu sempre falo, um time bom, ele sustenta um clube por 2, 3 anos, como a gente naquela época sustentou. Um clube bom sustenta um time bom por mais tempo. Então, assim, é legal chegar na Libertadores, mas eu acho que hoje o Vasco precisa se preocupar com a questão do estrutura, clube. né? Organização. Eu já acho que o Vasco tem que se preocupar com isso, óbvio, da gestão tem que se preocupar, mas o Vasco está quantos anos sem ganhar um título importante? É isso. O Vasco tem que se preocupar. Não, em ganhar na Sul-Americana Eu sim, mas não acho. porque dá Não, vaga a Eu Libertadores. acho. Não, mas é Porque que acaba porque na além do Libertadores, o Vasco, título, pra você mim, não classifica. seria- Não, eu já penso que o Vasco já tem que pegar um de mira desse Ganhando aí. a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, Qual é mais você tá na Libertadores. acessível? Nesse caso, eu penso como o Praz, o mais acessível é a Sul-Americana. Cara, conversa com os atletas, fala assim, porque aí tem que ser algo, né? Tem que ser a gestão lá, feito lá dentro do vestiário. E aí, dá pra jogar esses próximos 2 jogos? Vamos pra cima. Vamos tentar. O Vasco joga o primeiro jogo contra o Olímpia fora ou em casa?
Primeiro é fora. Primeiro é fora, de repente. Se não me engano, Não, o primeiro é fora ou em casa? Eu fiquei com a sensação daqui a gente mostrar em Então, casa. assim, não, em casa. em casa. Primeiro em casa, primeiro em casa. Não, pegar esse jogo contra o Bahia fora de casa, aí da gente buscar um ponto, tentar vencer o jogo lá, mas não perder. Mas assim, Olímpia e Santos. E o Vasco tem que pensar em título. Não tem jeito. É gestão, tudo bem, mas tem que pensar em título. Tem que E a gente pensar tem que ver o em sorteio da Copa do Brasil torcedor. também na terça, né? Terça-feira. Tem que pensar em Isso título. influencia também bastante o sorteio de quem vai pegar. Influencia até mesmo o Vasco campeão, o Vasco podendo jogar uma Libertadores. Isso influencia em tudo, cara. Isso melhora na gestão, o comportamento, inclusive dos torcedores, né? Porque muitos clubes se pautam nisso. E eu já vi muito discurso. Não, tá certo. O cara tá fazendo certo. Não tendo dinheiro. Tá contratando para ser campeão. Porque daí, com o título, se paga. Não se paga, cara. Não, aí não nesse caso, o que o pai está falando, aí nesse caso eu concordo com você, que é o quê? Aí, por exemplo, a situação da gestão. Não, eu vou contratar um jogador valendo não sei quantos milhões pra gente ser campeão. Que se paga, não se paga. E problema, daqui a pouco eu vou embora, não. Aí é equivocado. Mas para o time que tem, por exemplo, já trouxe esse time, o Vasco, o time que tem, então, continuar fazendo a gestão, gestão e pensar em título, gestão e pensar em título. É claro que aí você não pode dar um passo maior que a sua própria perna, que aí você vai se afundar. Ano que vem, quando a gente conversar com o Felipe Melo, a gente tem que pontuar. Quem tá falando isso é o dirigente ou é o treinador? Só para eu entender aqui como é que A gente vai. São Me colocarei no diferentes. mercado. Mas É. daí, para chegar oportunidades, para a porta se abrir, eu não sei, tempo de Deus, vamos ver. Amém. Até lá. Vamos E o ouvir dirigente pode ser o presidente e pode ser o diretor financeiro, que também pensam diferente. Também tem isso. Também tem isso. Não é, Praz? É uma briga isso aí num clube. Vou te falar, né? Vou te falar, porque. O diretor financeiro normalmente é o chato, né? O diretor Dá uma segurada. o dinheiro vem do meu bolso. O diretor financeiro, então o cara vai dar uma segurada. Você é os dois. Então eu você já é sou o os dois. presidente e o financeiro. Imagina só. Que briga. É que Eu e nem meu o- sócio, eu e Renato. Pra gente contratar, o jogador é tanto. Vamos contratar, mas quem vai pagar? Quem vai pagar somos nós. É o meme do Homem-Aranha. É você que vai pagar. Importante que a gente está falando que a Sul-Americana é mais acessível, porque normalmente as equipes que disputam essa competição estão no patamar inferior às que chegam às quartas de final da Copa do Brasil, né? Só que do lado do Vasco a gente tem Boca e River. Importante lembrar. Vamos falar de Fluminense, vamos ouvir o Zubeldia, então, falando sobre a Libertadores, que, segundo ele, vai fazer uma grande competição. Vamos ver. Coincido en que si la postura del equipo fue mala, el máximo responsable es el entrenador siempre. Todo el primer tiempo fue malo. Entendíamos que si todo había sido malo, si teníamos imprecisión, si perdíamos pelota y nos agarraban en transición también, teníamos que colocar un jugador más en la media, porque ya nos había pasado el partido anterior, que al presentar tres media contra dos nuestros y un media atacante, uno espera mucho de que ese media atacante pueda desequilibrar, pueda generar espacio junto con el centro delantero, que el primer partido lo tuvimos 4 o 5 situaciones de gol. Entonces, este partido no lo pudimos lograr y por eso apoyamos el medio con un media más, con Nonato, para poder tener un losango ahí y por supuesto empezar a tener un poquito más la tenencia, un poquito más el control. Arrancamos el segundo tiempo con 2 situaciones de gol y en la primera transición ellos convierten. Y después yo no coincido que hayamos puesto, no sé si se trata de velocidad el partido de hoy, sí se trató de que nos faltó más juego por dentro, más proximidad. Y me parece que los que ingresaron, lo ingresaron bien en el segundo tiempo. Ingresaron bien. Lo que pasa es que, bueno, ya habíamos hecho un primer tiempo muy malo, ¿no? Y después con respecto a lo que me dijiste, yo siempre voy a confiar en el equipo porque tenemos buenos jugadores, pero claro, también coincido con vos que hay que demostrarlo, ¿no? Y evidentemente para nosotros hoy era un objetivo claro, la Copa Brasil, y no lo pudimos cumplir y por supuesto, como digo siempre, el máximo responsable ante estas situaciones termina siendo el entrenador. El torcedor, por supuesto, tiene que creer en el equipo, tiene que creer en los jugadores y Fluminense va a ser una gran Copa Libertadores, no tengo dudas de eso. Tem o Rivadavia, né, como o próximo desafio na competição. Só que não vem, a gente mostrou aqui, né, a gente citou a sequência do Flu, não vem convencendo pelas exibições. E aí a gente não fala de Sul-Americana. A gente fala
de Libertadores. Essa seria a tua aposta, Felipe? Vai fazer uma grande Libertadores? Bom, ele já tinha feito isso. Ele prometeu a Ele classificação. prometeu. A gente vai classificar, a gente Isso. vai classificar. Eu vejo a primeira entrevista dele, eu critico muito, né? Hoje aqui foi só críticas ao Bedia, mas um elogio à entrevista, né? De assumir a responsabilidade, né? De explicar, bem explicado o porquê das substituições, né? Então, assim, parabéns pela entrevista. Realmente, que é o mínimo que o treinador tem que fazer, assumir a responsabilidade quando a coisa não vai bem. E quando não vai bem. Quando vai bem, são os jogadores. É sempre assim. Agora, eu creio também que é uma forma de puxar para si a responsabilidade, sabe? De falar, nós vamos fazer uma grande Copa Libertadores e um recado para o vestiário, né? Eu confio em vocês. Então, gostei da entrevista dele e penso que é dessa maneira mesmo. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.